Filipe perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai, que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem nada a ninguém, que ele era o Cristo. Eu quero que você ande para o capítulo 18 agora, desse mesmo livro, uma página para frente, e capítulo 18, versos 18, diz assim: digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Também eu lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isto lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Vamos orar. Deus, nós, no início dessa oração, nós não podemos deixar de agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos agora reunidos num segundo culto, numa maior quantidade de irmãos, porque sabemos, ó Pai, que o que nós estamos vivendo aqui é algo maravilhoso para cada um de nós que estamos presenciando este culto, mas não somente para nós, ó Deus, para as pessoas em favor de quem nós oramos aqui agora há pouco também, e para as pessoas também que receberão após esse culto também a nossa oração em nome de Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Amém. Irmãos, o capítulo 16, ele tem várias notícias para mim e para você, que versam sobre questões espirituais, mas sobretudo ele fala num determinado momento: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu não pretendo aqui mistificar esse momento de pandemia que nós enfrentamos e a influência disso nos cultos da nossa igreja. Mas o fato, irmãos, é que a grande luta contra a igreja estava aqui registrada nesse momento em que Jesus fala com Pedro. Jesus é bem claro, ele diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que está bem claro aqui para mim e para você, é evidente, isso é cristalino, é a importância da igreja, desse momento, que eu tenho a oportunidade de chegar perto de você, você tem a oportunidade de chegar perto de mim. Tocar em você para abençoar a sua vida, ser tocado por você para ser abençoado.
algo muito mais forte que envolve aquilo que nós estamos vivendo aqui, queridos. É claro que nós temos as redes sociais, e nesse momento é um instrumento que nós temos que lançar a mão dele, de fato, para que possamos receber a palavra, para que possamos, de alguma forma, dar um alô um para o outro. Por exemplo, o pastor Elton foi citando o nome das pessoas aqui, e houve, eletronicamente, uma interação entre o pastor Elton e essas pessoas, entre a igreja e essas pessoas, entre essas pessoas e a igreja. Isso é maravilhoso, mas nada substitui eu olhar nos seus olhos, nada. A Bíblia conta momentos, ela relata momentos em que Jesus tocava nas pessoas, elas eram curadas. Um toque. Há pouco tempo eu li uma ideia muito bonita no Facebook, que dizia que um dia, parece que eu receberei um abraço tão forte, mas tão forte, que todos os meus ossos voltarão para o lugar. A distância entre nós que professamos a fé, a distância com as pessoas que nós amamos, ela nos estraçalha. Eu me lembro, no primeiro culto presencial que nós tivemos aqui, com pessoas reduzidas, quando já foi parcialmente liberado, eu ia entrando aqui na igreja, e eu vi o seu Gilberto está até ali perto da dona Lúcia, e me deu uma alegria muito grande, irmãos, e a minha vontade é de dar um abraço nele, de saudade dele, e em cada um de vocês, amém? Vocês não sabem o tanto que meu abraço é bom, irmãos, mas é um fato. E aí eu fiquei assim meio que controlado por aquela situação, e ali eu senti na pele, ali eu senti de fato, quando a Bíblia diz, no Salmo 133, os irmãos lembram? Oh, quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos. Lembra? Quem conhece essa música? Levanta as mãos. Irmãos, isso é precioso. Ainda que haja uma ciência, ainda que haja uma tecnologia à nossa disposição, mas há momentos em que nós necessitamos da aproximação com as pessoas. Eu não sei se eu contei esse episódio aqui na última vez que eu falei com os irmãos, mas a Aninha e o Dudu e as crianças viajaram para Porto Seguro, bem no início da pandemia, e no auge da pandemia eles estavam lá em Porto Seguro, e virou aquele terror terrível, e eles precisavam voltar para a cidade de Araguari, porque corria o risco de se fecharem todas as fronteiras municipais, eles não poderem voltar para a cidade, e o voo não coincidia de conseguir voo para voltar, então eles alugaram um carro e voltaram para a cidade. Eles viajaram, acho que durante 24 horas seguidas, sem parar. No caso, acho que teve um dos irmãos lá, que foram 2 ou 3 carros, que dirigiu de Porto Seguro até Araguari, sem trocar com ninguém a direção do carro. E voltaram para Araguari, e ali então, eles ficaram de quarentena. E quando deu então o 16º dia, então, eles chegaram lá em casa, a Aninha, o Dudu, a Alice e o Vitor, e todo mundo assim muito contido, com máscaras e todo o cuidado para não se aproximar, e as crianças são muito perceptivas. E eu vi que o Vitor ficou olhando assim aquela cena, e a Alice também, conversando de longe, e aí nós entramos em algum assunto, irmãos, e o Vitor deu uma olhada para lá, para cá, viu que ninguém estava percebendo nada, veio correndo para o meu lado e abraçou a minha perna, e abraçou com força a minha perna assim. Eu olhei aquela cena e falei, gente, é nós temos essa necessidade. Quando a Bíblia diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, a Bíblia está dizendo
o quão é importante a igreja do Senhor. A palavra igreja, ela, se você estudar lá a etimologia, é eclesia ou eclésia, que é a junção do ek, que é para fora, eclesia, que é chamados. Em outras palavras, igreja significa chamados para fora. Por que isso? Porque de fato, se você for voltar um pouquinho na história, você vai perceber que houve uma época em que a humanidade, ela estava cada um recolhido na sua casa e criava ali os seus ídolos dos lares. E haviam várias verdades sobre a mesma coisa, entre aspas, verdades. E de repente, Deus então permite nos reunir numa coisa chamada igreja, para que nessa igreja, quando nós somos chamados para fora das nossas casas, para dentro da igreja, recebamos apenas uma verdade, amém? Cultuemos apenas um Deus. Depois você pode ler, tem um livro muito bacana, chamado A Família Antiga. Ele conta essa trajetória toda da humanidade, até quase chegar aqui na época da igreja do Senhor. Na verdade, esse livro é até posterior a isso, mas ele relata as experiências do passado. O que nós estamos vivendo aqui é um momento em que Deus age nas nossas vidas. Independentemente daquilo que nós estamos vendo com os nossos olhos, hoje aqui estão acontecendo grandes milagres. E esses milagres é porque nós somos chamados para fora daquela verdade que nos oprimia, ou daquela verdade, entre aspas, que nos oprimia dentro das nossas próprias casas. E veja bem, mais do que isso, quando a Bíblia diz que Jesus então foi para Cesareia de Filipe, ele fez questão de perguntar aos seus discípulos: quem o povo diz aí que eu sou? Lembra disso, irmãos? Vamos voltar lá para o texto. Diz no capítulo 16, verso 13: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Amados, na moral, vamos ser bem sinceros aqui, durante esse tempo de pandemia, houve um questionamento muito grande a respeito das questões que envolvem a espiritualidade. Alguns de nós, pastores, eu via isso na imprensa, no Facebook, éramos até ofendidos, como se alguém estivesse perguntando: onde está a igreja? Não é isso? Mas o próprio Cristo um dia usou essa expressão: vocês dirão de mim, médico, cura-te a ti mesmo. E havia uma confusão sobre isso. Esses episódios, eles nos roubam a bênção, nos roubam a paz, nos roubam a fé, tiram o nosso foco, porque durante muito tempo nós fomos alimentados pela internet, e graças a Deus, pela igreja ter preparado essa estrutura para liberar para nós as palavras dadas pelos nossos pastores. Mas também nós temos que concordar de que houve também muita confusão de entendimentos a respeito da mesma coisa. Isso é um grande perigo, porque essa aproximação é muito grande. Vocês virem, eu vi também ao culto, e nós abrirmos a nossa Bíblia diante daquele que está pregando a palavra de Deus, há uma ligação muito forte, não somente com a nossa alma, quando recebemos uma palavra abençoada, mas com o nosso espírito também. Havia aqui uma grande dificuldade, o povo já tinha várias versões a respeito do mesmo Cristo. É sobre esse Cristo que eu queria falar com vocês hoje, porque a Bíblia diz assim: e eles responderam no verso 14, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Nós vimos aqui uma confusão muito grande, que retrata para nós uma raiz ou um viés aqui reencarnacionista. Estão vendo isso aqui, irmãos? Olha só,
Ele está falando aqui sobre pessoas que já haviam morrido. Mas Jesus perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Porque logo mais à frente, a Bíblia diz: daí em diante Jesus começou a ensinar aqueles homens que seria necessário que o Filho do Homem, olha só, ele resume todo o Novo Testamento, irmãos. Vamos até achar essa passagem aqui, para seguir com os irmãos. Diz assim, verso 21, desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, olha só, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Há algo muito forte nessa passagem. A primeira coisa delas é que Jesus abre a visão daqueles discípulos e dão para ele um horizonte. E esse horizonte, é claro que ele vai passar até chegar nesse horizonte que se apresenta diante deles. O Cristo vai passar por humilhação, vai passar por sofrimento, e mais do que isso, vai experimentar a morte. Mas a Bíblia diz: e ressuscite ao terceiro dia. Aqui nós temos concluída a obra do Cristo, já predita nesse capítulo 16. Quando Jesus expirou na cruz, quando ele expirou na cruz, presta atenção nesse verbo, expirou, ele não inspirou, ele expirou. Às vezes nós somente nos entregamos para alguma causa, somente enquanto estamos inspirados. Quantos são assim além do pastor aí? Eu sou sim, irmãos. A inspiração me faz me entregar. Mas a Bíblia diz assim que Jesus ele não inspirou, ele expirou, ele jogou o ar para fora, para compartilhar da vida dele com a humanidade. E falou assim: está consumado, está pago, está concluída a obra. Por que eu estou dizendo isso? Porque que você que veio aqui nessa noite, se você tem alguma necessidade, eu gostaria que você tivesse a coragem, em nome de Jesus, de colocar essa necessidade nas mãos de Deus, porque não há nada na sua vida que não faça parte da obra da cruz, não há nada. A Bíblia diz que em determinado momento, Jesus diz assim, em João capítulo 13, todas as coisas me foram entregues. O que nós estamos vivendo aqui é a oportunidade de sair de dentro da nossa casa, nos reunirmos aqui com semelhantes a nós, mas que de fato expressam o próprio Deus visível, e aqui tenhamos a oportunidade de olhar não para as circunstâncias, mas para os céus, e entender que há quase 2000 anos, um homem venceu a morte. Esse homem não venceu um vício, ele não venceu uma dificuldade financeira, só isso não, isso também. Mas ele venceu o último inimigo a ser vencido, que o apóstolo Paulo ensina para nós, a morte. Houve um evento, houve um homem que experimentou a morte, mas que ressuscitou por mim e por você. Se um homem esteve 3 dias numa sepultura, e foi ressuscitado por Deus, e foi levantado por Deus, e hoje está à direita do Deus Pai,
onde intercede por nós, o que Ele não pode fazer por mim e por você, mediante uma oração que nós podemos fazer aqui ao final dessa reunião. Às vezes nós estamos lutando sozinhos as batalhas. Quero dizer para você que houve uma grande obra na cruz do Calvário, porque a Bíblia diz que Ele se fez maldição por nós. A Bíblia diz que o nosso pecado foi lançado sobre Ele. Portanto, já não há condenação, nem para mim, nem para você, à medida em que nós entramos por fé a esta graça. Lá no capítulo 5 da carta aos Romanos, ele diz isso: e todos nós por Ele temos acesso a essa graça. E nós podemos até concluir lendo essa última passagem em Romanos capítulo 5. E aqui na igreja, irmãos, que Deus vai nos abrindo essas realidades, vai nos ensinando essas questões, esses episódios todos que a humanidade viveu. No capítulo 5 da carta aos Romanos, no verso 1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Veja bem, ele diz: tendo sido, pois, justificados pela fé. Paulo vai usar nas cartas aquilo que fazia parte do cotidiano dele, da vida dele. Ele vai usar figuras. E às vezes nós não entendemos essa palavra justificados. Quando um homem comete, deixa eu tentar, olha, prestem atenção nisso. Quando um homem comete um homicídio, ele transgrediu uma lei. Então esse homem está desajustado com a sociedade. Quantos entendem isso? Diga amém. Quando um homem rouba, ele está desajustado com a sociedade. Diga amém, quem entende isso aí. Portanto, nesse momento, olha só como isso é interessante, irmãos. Nesse momento em que o homem transgride, ele é tirado do meio a que ele pertence, porque ali naquele meio não há lugar para transgressão, porque ele coloca em risco, inclusive, a vida de outras pessoas. Aí esse homem é retirado e é recolhido ao presídio. Ele paga a dívida dele. Então agora ele causou um dano, mas ele pagou a dívida dele com a prisão. Então agora ele é declarado o quê? Ajustado à sociedade. De fato que nós sempre fizemos parte, presta atenção nisso, irmãos, sempre fizemos parte da comunidade de Deus. Só que por algum momento, no próprio capítulo 5 de Romanos, a partir do verso 12, a gente entende essa problemática. O pecado entrou em mim e entrou em você. E aí nós ficamos desajustados. Em Efésios capítulo 2, ele diz assim também: naquele tempo vós estáveis mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados. Por conta disso, nós não estávamos ajustados a um povo chamado povo de Deus. Mas a Bíblia diz que nós somos justificados pela fé. Por que isso, irmãos? Porque quando nós cremos no Cristo, nós deixamos com que Ele viva dentro de nós. E quando Ele vive dentro de nós, a Bíblia diz isso aí em Coríntios, fala: olha, quem está em Cristo, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo.
A Bíblia diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20, agora já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Veja bem, se Cristo vive em mim, então Cristo, Ele é justo e justificador, então eu me torno justificado também. Quantos entendem isso? E isso é pela fé. Pela fé. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a nossa oração, ela é interrompida, ou ela é, vamos dizer, influenciada, presta atenção nisso, porque não nos sentimos dignos e justificados por Deus. Dignos nós não somos, mas somos justificados pela fé no Cristo vivo. Talvez você não se sinta digno nessa noite de receber a bênção que você precisa. E eu quero dizer para você que você não é digno mesmo, nem eu. Mas pela fé, nós somos justificados. Vamos ficar de pé nesse momento, vamos orar a Deus. Você que está aí na sua casa, eu queria que a equipe de louvor subisse. Você que está aí na sua casa, vamos ter esse momento de fé. Você que nos acompanha em Catalão, em Uberlândia, seja onde você estiver, talvez você esteja viajando a trabalho. Quero dizer para você que aprove a Deus reunir essa igreja novamente, nós podermos olhar uns nos olhos dos outros, com os devidos cuidados naturalmente, com tudo aquilo que prescreve a ciência para que possamos ser preservados, obedecendo os protocolos. Mas como foi bom estar aqui com os irmãos hoje. A Bíblia diz no Salmo 133, ó quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos, é como óleo precioso que desce sobre a barba e derrama nas vestes de Arão. Quando nós estamos aqui, olha que coisa maravilhosa esse versículo nos informa. Quando nós estamos juntos, Deus derrama sobre nós a unção sacerdotal. Pedro diz isso, vós sois sacerdotes reais. O que é um sacerdote? É aquele que leva o sacrifício por ele e pelos outros, de tal maneira que nessa noite nós podemos orar por nós, mas também podemos interceder por aqueles que amamos e que precisam da nossa oração. Quantos entendem isso? Nós fomos trazidos aqui para que essa unção sacerdotal viesse sobre mim e sobre você. E creia, a Bíblia diz, muito pode a oração de um justo, olha só irmãos, em seus efeitos. Tiago diz isso. Quando ele diz isso, justo, ele está se referindo ao justificado. É aquele que pela fé creu, é aquele que pela fé, ele entendeu que o que diz em Mateus, que onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Esse é aquele que vai receber a bênção, esse é aquele que vai ver materializado aquilo que ele pede em oração. Aqui nós estamos reunidos numa quantidade considerável de pessoas, é claro que não extrapolando, como eu disse aos irmãos. Então aqui, ainda que houvessem 2 pessoas, mas há muito mais do que isso, e mais do que isso, há uma presença forte do Espírito Santo de Deus. Eu quero te dar a oportunidade. Há quanto tempo você não ora num grupo de pessoas assim? Nem as nossas reuniões de células, até elas estão sendo controladas por conta disso, mas eu quero que você aproveite, enquanto a equipe de louvor faz ali inicia uma canção para nós, eu quero te dar a liberdade de você olhar para o alto nesse momento, e começar a agradecer a Deus, por ter trazido você a esse lugar. Muitas pessoas gostariam de estar aqui, mas estão enfermas, estão aprisionadas, estão com tantas dificuldades, mas Deus permitiu a mim e a você. Se você está em família, abrace a sua família aí. Se você não está, tenha a liberdade de olhar para os céus, levantar suas mãos. Vamos orar a Deus encerrando essa reunião. Nosso horário já está cumprido já. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Senhor.
Te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que ainda que tenha uma guerra sendo travada contra a igreja do Senhor, mas há uma promessa de que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui como corpo de Cristo, bem ajuntados pelas juntas e medulas, do qual a cabeça é o Cristo. E aqui então nós entramos na dimensão do Espírito, pedindo ao Senhor que visite a igreja, que visite, ó Deus, em nome de Jesus, as pessoas que têm necessidades, as pessoas que foram objeto de oração, seja dificuldades na área da saúde, na área relacional, na área do emprego, na área emocional, na área financeira. Ó Deus, que essas orações aqui levantadas possam alcançar os céus e possam ser respondidas pelo Senhor. E a partir desse domingo, ó Deus, que nós possamos a cada dia receber mais e mais a Tua visitação. Nós queremos, como pastores dessa igreja, abençoar esses membros, essas pessoas que aqui estão, abençoar as pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais, e pedir ao Senhor, ó Deus, que todas as petições sejam guardadas pelo Senhor e cumpridas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Aleluia. Dê um forte aplauso ao Senhor, queridos. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia.